Provisória que o governo editou para prorrogar o auxílio emergencial dado de R$600 durante a pandemia, mas que baixou esse valor de R$600 para R$300. O que acontece? Até o final do ano, então, vai ser pago R$300 para os mais de 65 milhões de brasileiros que têm direito a esse benefício emergencial durante a pandemia. Mas boa parte dos parlamentares não concorda com esse valor de R$300. Então há uma disputa para se tentar devolver o valor de R$600. E aí o cabo de guerra diz o seguinte: se for colocada a medida provisória em votação, é bem provável que os parlamentares consigam mudar esse valor e devolvam o valor para R$600. Valor, inclusive, que foi definido pelo Congresso Nacional, porque o valor original proposto pelo governo era muito menor que isso, né? Passou de R$200, depois para R$300, depois R$500 e depois foi para R$600. Então, esse valor de R$600 foi definido pelo Congresso Nacional. Então, é muito provável que essa medida provisória, se ela for colocada em votação, os parlamentares devolvam o valor de 300 para 600. Então, isso não é interessante para o governo. Então, essa obstrução que está sendo feita pelos partidos de oposição, basicamente, na tentativa de mudar esse valor para R$600, também acaba sendo positiva para o governo. Por quê? Porque se não votar, é melhor ainda. Porque para o governo, se não for votada essa medida provisória, o valor fica como está, porque a validade da medida provisória é até o final do ano, e até o final do ano é quando estão previstas essas parcelas de R$300. Agora, olha só, a gente conversou com alguns líderes partidários para falarem sobre a perspectiva sobre as votações até o final do ano. Como a gente já disse, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, já disse que há uma iniciativa, há uma tentativa de se destravar a pauta aqui do plenário da Câmara. Vamos ouvir o que ele falou. De vencermos a votação da BR do Mar, o projeto da cabotagem, que está trancando a pauta já há bastante tempo, o relatório do deputado Gurgel, e avançarmos na negociação de demais matérias, Banco Central Independente, da questão dos projetos de lei que tratam dos fundos públicos e da renegociação com os estados, e avançarmos também em pautas importantes para a questão econômica do Brasil. São 2 semanas até o término das eleições, no segundo turno, onde a gente pretende avançar muito nessas matérias. Mas, se por um lado o governo está tentando destravar, a oposição diz que não abre mão de votar a medida provisória do auxílio emergencial. E não vão votar nada antes disso. Dá uma olhadinha no que a deputada Perpétua Almeida, que é líder do PCdoB, um dos partidos de oposição, falou para a gente. É preciso manter a renda das pessoas que perderam o emprego durante essa pandemia. E para isso, nós da oposição queremos votar a medida provisória 1000, porque o governo cortou pela metade o auxílio emergencial. Esse é o principal motivo de nós da oposição estarmos fazendo obstrução. A base do governo não está se entendendo para definir quem vai ser o presidente da comissão de orçamento. Então, o governo precisa se entender com a base dele. Por outro lado, o governo quer votar o projeto de lei da cabotagem, que desmonta toda a indústria naval do país. Vamos ter que ter muita conversa para chegar no entendimento. Bom, o que você precisa saber? Vai rolar sessão essa semana? A gente ainda não sabe. O que a gente sabe? Estão sendo feitas reuniões, e de hoje até quarta-feira vão ser várias, na tentativa de se encontrar um acordo que permita algum tipo de votação. O PT, por exemplo, que é o maior partido de oposição da casa, disse que abriria uma brecha na obstrução aí para votar aquela proposta de emenda à Constituição que aumenta as vagas de mulheres nos legislativos brasileiros, mas esse assunto não está na pauta oficial. Foi convocada a sessão para quarta-feira com 2 assuntos. Uma medida provisória que prorroga contratos no INCRA para tentar ajudar a acelerar os processos de regularização fundiária na Amazônia Legal, e também esse projeto que foi apelidado de BR do Mar, que facilita a cabotagem, que abre o setor de cabotagem, que é a navegação entre portos no Brasil, para empresas estrangeiras, que, como a gente já viu, é um projeto que ainda não tem acordo.
estão tentando ser feitas, está sendo feito, várias reuniões estão rolando aí na tentativa de acordo, e até quarta-feira a gente vai ver se esses acordos vão vingar ou não. Uma coisa que eu queria deixar claro, Aline e Márcio e Fernando, até o final do ano nós temos então essa semana e mais 6 para frente, tá? A gente tem vetos presidenciais, são mais de 20 que estão na pauta e alguns são muito polêmicos, entre eles o marco legal de saneamento, que a gente viu os prefeitos falarem que isso é prioridade. A gente tem que pacote anticrime entre esses vetos também que precisam ser avaliados, inclusive o pacote anticrime está sendo rodado, adiado desde o começo do ano. Além disso, a gente tem todas essas pautas que são consideradas super prioritárias, não só pelo presidente da casa, como essa questão do teto de gastos, como outras pautas que são consideradas muito importantes e até estruturantes, como é o caso da reforma tributária. Essas reuniões que estão acontecendo essa semana estão tentando elencar aí as prioridades e tentar casar as prioridades entre todos os grupos políticos e partidários aqui na Câmara para se definir uma agenda que seja crível, uma agenda que seja possível de ser colocada em prática. Dini, você mencionou sobre a pauta feminina, queria abordar essa questão com vocês dois. Como vocês sabem, são pouquíssimas as vereadoras, ainda pouquíssimas as prefeitas, pouquíssimas as administrações